Olá, e essa é a nossa aula para aprendermos a música Este é o Cristo. Você conhece essa música? Ela é uma música, um hino da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e ela se encontra no Novinário, tá? No Novinário você vê lá no app, no aplicativo Biblioteca do Evangelho. E para aqueles que não conhecem, eu vou passar aqui a letra, vou passar a canção primeiro. Observe a estrutura da frase na língua portuguesa, né? Ouça bem, para que a gente possa estudar ela com detalhes. Eu não vou só apresentar os sinais, eu vou apresentar sinais, classificadores e justificar o porquê dessa minha escolha interpretativa. Vamos conhecer a música? Espero que gostem. Ela é linda, eu amo. A sua voz o povo ouviu, e cada um o seu poder sentiu, e em branco viu se aproximar aquele que sofreu para nos salvar. Então as suas mãos tocou e assim testificou: este é o Cristo, este é o Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador e Redentor. Este é o Cristo que nos resgatou, que nos curou com seu amor. A oração lá no jardim expressa o que ele fez por mim. Posso sentir o seu amor. Por minhas faltas sofreu tanta dor. O mundo então vai proclamar e eu vou testificar: este é o Cristo, Este é o Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador e Redentor. Este é o Cristo que nos resgatou, que nos curou com seu amor. Muito bem. E essa é a canção que nós vamos estudar, ok? Então, assim, antes de mais nada, essa é uma canção em que nas minhas escolhas interpretativas eu escolhi muitos classificadores. Classificadores é um tema que merecia uma aula específica só para explicar de fato o que é em sua profundidade, em sua totalidade. Mas, resumidamente e de forma muito simples, eu vou fazer aqui alguns movimentos das minhas mãos, vou fazer algumas sinalizações com expressão corporal, com expressão facial, dando vida ao ambiente, a personagens, dando-lhe movimento. Então, os classificadores, eles ajudam as pessoas a entender a sinalização que está sendo proposta, sem que o sinalizante esteja de fato fazendo só sinais. Eu sei que para quem não conhece muito Libras, talvez esteja se sentindo um pouco confuso com essa minha explicação tão simples. Mas não se preocupe, no decorrer da aula eu vou mostrando para vocês, vocês vão compreendendo um pouco mais.
mas eu preciso dizer que nós vamos usar os sinais e nós vamos usar classificadores, ok? Então, a música, ela começa assim. Ela começa com esse primeiro verso. A sua voz o povo ouviu. E aí, eu não posso decidir na sinalização fazer exatamente essa estrutura da frase na língua portuguesa. Se eu fosse fazer na língua portuguesa, seria sua voz o povo ouviu, ok? E eu já falei na aula passada que nós não sinalizamos na mesma estrutura da língua portuguesa. Em algumas situações dá certo, tá tudo bem, mas em muitas outras não está certo, porque você vai confundir o surdo. O surdo, ele compreende uma sinalização totalmente visual, imagética, né? Então, eu vou sinalizar, o surdo, ele vai ver a minha sinalização, ele vai visualizar a imagem e dependendo da minha escolha, da ordem da minha sinalização, ele pode se sentir confuso. E além de nós termos que evitar isso em todos os momentos, em qualquer texto que eu venha interpretar, seja um contexto religioso, político, de saúde, são tantas opções textuais. Na música, principalmente. Por quê? Porque a música, ela não me passa somente a letra. Junto com a letra, ela me passa emoção. Então, eu não sei vocês, mas eu quando escuto essa música, eu sinto uma certa emoção. A letra, a melodia, né? A melodia, ela traz isso, ela traz consigo essa emoção. Então, como que eu vou passar para o surdo uma letra que ele possa ver, visualizar, entender bem e junto a isso se sentir emocionado, né? Sentir emoção. Então, para isso eu mudo a estrutura da frase. Eu pego o texto que está aqui em português e eu adapto para um texto em língua de sinais. E na aula passada eu já expliquei com mais detalhes sobre isso, então nesse vídeo eu não vou me alongar, ok? Se você não assistiu a aula passada, que foi sobre o hino Pense na Canção, é só ir lá no canal do YouTube e assistir essa aula. Então você vai ver um tempo maior explicando sobre isso. Então vamos lá. A sua voz o povo ouviu. Perfeito. Uma frase perfeita para o ouvinte. Concorda comigo? Porque o povo ouviu a voz de alguém. Por que eu falo de alguém? Porque nessa frase não está dizendo de quem é. É lógico que eu já sei que é sobre Jesus Cristo. Mas da mesma forma que eu, enquanto ouvinte, vou ouvir esta música pela primeira vez, e eu vou ouvindo e vou pensando, é Jesus Cristo, eu acho que é sobre Jesus Cristo, e pá, chega no refrão, este é o Cristo, Filho de Deus. Então, da mesma forma que me causa surpresa, eu preciso causar surpresa para o surdo. Então, de imediato, eu não vou dizer quem é que está falando, e eu vou mudar esse ouviu para sinalizar em libras, porque é assim que o povo surdo escuta. Ele escuta através dos olhos, né? Vendo o movimento das mãos de alguém. Então, vamos começar. E na glosa, que também na aula passada, Pense na Canção, eu já expliquei sobre glosa, então eu não vou repetir aqui. Basta só dizer que a estrutura da língua de sinais, nas escolhas interpretativas que fiz, nós vamos deixar essa frase dessa forma aqui. Então, como que eu vou sinalizar? A sua voz o povo ouviu. Então, povo, eu já disse que é assim, mas nós vamos fazer o sinal de pessoa. Então,
A ordem que eu vou sinalizar é exatamente essa daqui, ok? Então, pessoa. Esse é o sinal pessoa. Eu preciso fazer ela nesse lugar com este movimento, pessoa. Mas a palavra está em plural, eu preciso fazer pessoas. Então, eu decidi fazer um classificador. E como é o classificador de pessoas? Lembra que o surdo vai ver e ele vai imaginar o que eu estou sinalizando, o classificador, ele vai facilitar essa visualização. Então, pessoas, e agora eu faço as pessoas. E as pessoas são essas aqui, ó. Ok? Então, é como se cada dedinho aqui fosse alguém, fosse uma pessoa. E aí, as pessoas, eu faço esse movimento aqui, como se elas tivessem movimento, andando, né? Porque ninguém anda assim, como se estivesse numa escada rolante, né? Não, ela faz um movimento, né? Ela faz um movimento. Isso aqui é um classificador. Tô dando vida a esse personagem. Então, as pessoas, elas andam, elas veem alguém. Então, ó, pessoas, caminhar, ela vê alguém e ela aponta. Homem. Então, eu vou dar essa dica para quem está vendo a minha música pela primeira vez, que eu estou vendo um homem. A parte em vermelho é a parte que eu não sinalizo, eu estou apenas explicando. Então, a minha ordem de sinalização, a minha glosa, ela se encontra apenas nas palavras de cor azul, ok? As palavras em vermelho é só me explicando o que eu preciso fazer nesse momento. Então, pessoas, caminhar, viu algo, apontou, homem. Ou então faz só uma vez, né? Não precisa ficar fazendo isso. Então, homem. Então, agora é o homem. O homem, ele está falando algo, por isso que as pessoas estão ouvindo. Então, esse homem, eu vou precisar também ser esse personagem. Então, quando eu faço aqui, desse lado, eu sou as pessoas. Agora eu quero ser o homem, eu quero incorporar o personagem. Então, eu preciso mudar a minha posição. E agora eu sou o homem. Por quê? Porque as pessoas, elas apontam homem. E agora, quando eu faço esse movimento aqui, eu me torno um segundo personagem. Para quem está vendo Libras a primeira vez, pode achar muita informação ou estranho, mas é isso, confia, tá? Que eu estou explicando correto. Então, quando eu mudo o meu corpo para esse lado, eu me torno homem e o homem está fazendo algo. Ele está fazendo o quê? De acordo com a letra, ele está falando algo, porque o povo está ouvindo. Mas, adaptando para a língua de sinais, o homem está sinalizando. Micheline, mas por que é que aqui está caminhar e não caminhando, sinalizar e não sinalizando? Poderia estar escrito pessoas caminhando, apontando para um homem, porque a glosa, ela tem essa estrutura. Vai lá na primeira aula, pense na canção e também tem essa explicação lá. Então, esse homem, ele está sinalizando, tá? Por isso que o povo está ouvindo, porque ele está sinalizando. Então, recapitulando, pessoas, ok? Então, tudo isso é a sua voz, o povo ouviu. E cada um o seu poder sentiu. Mas eu não tenho dúvidas que se nós estivéssemos nessa situação e nós víssemos que era um homem falando com poder e autoridade, conhecimento e toda a perfeição que é Jesus Cristo, nós íamos sentir poder em suas palavras.
Então, aqui quando diz, e cada um o seu poder sentiu, eu tenho que fazer o povo sentindo esse poder. Então, como que eu faço isso? Bem, lembra que a minha última parte foi o homem aqui sinalizando? Agora eu preciso voltar a ser as pessoas. Então, giro o meu corpo aqui novamente, né? Eu tô vendo ele sinalizar, então a gente imagina essa sinalização voltando, né? Ele tá indo, a mensagem tá indo para as pessoas. Então eu tô recebendo a mensagem e de repente eu faço, agarro aqui e pá. Isso aqui é poder. Esse é o sinal de poder, ó. Poder. Então, a sinalização vem, agarrei, poder, sentir, tá? Então, ó, esse aqui é o sinal de sentir. A mão, ela tá como se fosse agarrar alguma coisa, né? E eu coloco aqui, sentir, ok? Então, a mensagem tá vindo, e ela tem poder e eu sinto. Então, eu posso fazer aqui e posso fazer com as duas mãos também. Ok? Então, vamos... Antes de ir para a próxima, vamos rever. Pessoas caminhando, viu algo, um homem. E esse homem sinalizando. E essa sinalização, essa mensagem está chegando para o povo. E essa sinalização tem poder. E eu senti esse poder. E em branco viu se aproximar aquele que sofreu para nos salvar. Então, eu tenho que imaginar agora que essa pessoa ela está vindo a mim. E esta pessoa que ainda não está dizendo que é Jesus Cristo, aquela pessoa ela sofreu para me salvar. Bem, existe também no mundo da interpretação a estratégia da omissão. Então, eu decidi omitir essa parte e em branco. E em branco, ele está vindo de branco e em branco, viu? Então, decidi tirar essa informação. Ela é uma informação que, se ela não for sinalizada, não vai influenciar em nada no contexto dela. E por que eu decidi omitir? Para ter menos sinalização, ok? Então, o meu foco aqui é escolher aquilo que vai ficar visual, que vai ficar fácil para você que está aprendendo, fácil para mim na hora de sinalizar, porque aí eu não tenho que estar me lembrando de vários sinais, ok? Então, eu omiti aqui e em branco viu se aproximar, e em branco viu, e aí a minha glosa ficou assim. Homem, CL. O que é CL? É um classificador que eu vou fazer, né? Eu não vou mais fazer o sinal de homem, esse aqui é o sinal em língua de sinais brasileira, homem. Por que eu não faço mais? Porque lá no primeiro verso, eu já disse que tinha um homem. Lembra? Eu apontei e fiz um homem. Então, eu não preciso mais fazer isso daqui. Agora, já que eu pus esse personagem aqui do meu lado, eu vou só fazer o classificador. Eu também não preciso mais, nessa parte, girar o meu corpo. Não preciso. Agora, essa configuração aqui é uma pessoa, é ele. E o classificador é ele andando para mim, ó, na minha direção. E eu sou quem? Eu sou as pessoas, ok? Lembra disso, eu sou as pessoas. Então, homem, ó, aproximar. Aproxima, aproxima. Cuidado, não aproxime aqui muito perto de você. Por quê? Porque você vai fazer a sinalização de apontar. Então, a pessoa vem, eu não preciso mais aproximar mais próximo, né, mais perto. Eu faço de conta que tá andando, ó, um movimento aqui. E eu faço aqui, ó, aponto. Quem é? Ó, quem é? Eu faço essa expressão de pergunta,
faço isso daqui. Isso aqui é uma sinalização de pergunta, ok? Então, a pessoa está se aproximando e... Ó, ele, ó, sofreu. Essa é a configuração, aqui é o local, esse aqui é o movimento, isso aqui é sinal de sofrer. E eu não posso fazer só simplesmente ele sofrer. Não, eu faço essa expressão porque o sinal de sofrer exige isso, né? Eu não posso fazer porque sofrer não é uma coisa boa, né? E também não posso fazer algo neutro. A palavra sofrer me obriga a fazer uma expressão de sofrimento. Então, e salvar. Agora eu desfaço a minha mão do classificador de homem e faço o sinal de salvar, que é esse aqui, ó. E não tem problema eu deixar essa sinalização aqui, esse classificador, porque na mente do surdo ele já visualizou o negócio. A pessoa ainda permaneceu aqui, mesmo eu tirando a minha mão, ok? Então, de novo, aproxima, 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 aponto. Quem é? Ele sofreu, sofreu, sofreu. Salvar. Próximo verso. E então as suas mãos tocou. Então, não é mais esse classificador. Giro o meu corpo, faço uma sinalização e mostro a minha mão. Ok? Então, ó, mostro aqui a minha mão. Para quem? Para as pessoas. E nem mostrei a glosa. Cadê? Ué, saiu errado? Tá ok. Tá faltando aí, desculpa, foi um erro de slide, mas você faz aí nas suas anotações a glosa dessa parte. Qual que é a glosa dela? É o homem que sinaliza e mostra a mão. Então, homem sinalizar, mostrar mãos. Então, tá aqui, ó, mostrou a mão, ok? E agora, eu, enquanto pessoa, as pessoas tocam em suas mãos, ok? Então, ela toca. E o que acontece quando toca as mãos? Lembra do filme de Jesus Cristo nas Américas? Essa parte, pelo menos, me faz lembrar. Jesus Cristo permitiu, e é assim que está nas escrituras do livro de Mórmon, que ele permitiu que todas aquelas pessoas tocassem em suas mãos e também em seu lado. Só que aqui está falando só das mãos. Então, as pessoas, elas tocam as mãos. E o que acontece nessa hora? Nessa hora, poxa, é verdade. Agora que eu toquei em suas mãos, reconheço. É o Cristo. E aí, aquilo me surpreende. Então, quando eu toco aqui em suas mãos, deixa eu ver se tem essa parte aqui. E agora, e assim testificou, este é o Cristo. Espero que a glosa esteja aqui. Ó, e assim testificou, este é o Cristo. Então, eu aponto, anota aí, é uma segunda falha de glosa, não se preocupem, tá, gente? É falha minha mesmo, você anota aí, por favor. Então, eu aponto, né, porque, ó, olhei, testifiquei. Eu faço uma expressão de surpresa, agora eu descobri quem é, então eu aponto. Verdade. Essa é a sinalização, ó, dedão com polegar e faço aqui, verdade. Ou posso fazer só aqui, né? Aí eu faço aqui. Faço verdade. Olho para lá e digo quem é. É Jesus. Então, toquei nas mãos. Jesus.
tá? Então, esse aqui é o sinal de Jesus. E assim testificou, este é o Cristo. Bem, uma vez que eu já apontei, falei, é verdade, é Jesus, eu não preciso apontar de novo e fazer verdade, porque este verso, ele repete. Ele vai dizer, este é o Cristo, e assim testificou, este é o Cristo. Então, ele repete. Então, agora, eu já falei que é o Cristo. O que é que tem na minha glosa? Este reverenciar. Então, eu faço, ó, este, eu tô aqui apontando para a pessoa. Mas agora eu não faço mais esse apontamento. Eu faço esse daqui, ok? E aí eu faço uma reverência. Quando eu faço essa reverência, eu mostro respeito a ele, a pessoa que ele é, que é o Filho de Deus. Então, eu faço uma reverência. Jesus. E aí eu posso reafirmar aqui, Jesus. Mas você também pode pensar, professora, mas aqui está escrito Cristo. Por que você não faz Cristo, né? Porque esse é o sinal de Cristo. Bem, para nós não confundirmos o surdo, então quando eu sinalizo Jesus, está tudo bem. Ele já sabe de quem eu me refiro. Agora, se eu for escolher sinalizar Cristo, é aconselhável que você faça Jesus e depois Cristo, para que ele relacione que essa sinalização aqui não se refere a uma outra pessoa, e sim a Jesus Cristo. Você vai ver que lá na frente eu vou fazer esse sinal de Jesus Cristo, mas nesse momento eu faço só Jesus. Porém, essas são minhas escolhas interpretativas. Se você já é intérprete e você está assistindo essa aula, para descobrir um pouco mais sobre a glosa, né, que está sendo passada nessa aula, e quiser nesse momento fazer Cristo, são as suas escolhas interpretativas e tá tudo bem, ok? Então vamos lá. E aí veja que repete novamente, este é o Cristo. Só que agora eu vou dizer quem é Cristo. É o Filho de Deus, o nosso Salvador e o nosso Redentor. A glosa, a ordem da minha sinalização é essa. Então, de novo, eu reverencio, posso fazer isso, ok? Desculpa. E agora eu vou dizer o Filho de Deus. Na língua de sinais, não seguindo a ordem do português, mas escolhendo sinalizar nessa ordem Deus, seu Filho, Salvador e Redentor, fica mais visual. Então, eu faço aqui, ou eu faço aqui, e faço Deus, né? Não pode ser aqui embaixo, Deus é aqui em cima, então eu subo aqui, ó, Deus, porque o local de sinalizar Deus é nessa parte superior. Então, Deus, seu Filho. Esse é o sinal de seu, eu faço essa configuração e jogo para frente. Mas eu vou jogar para quem? Para Deus. Por isso que eu faço aqui, ó, para ele. Eu não faço Deus, seu Filho. Não. Essa sinalização, ela é direcional a quem eu estou me referindo. Então, Deus, seu Filho. E eu acredito que lá na música, que no final dessa aula você vai ver, as minhas escolhas interpretativas na música, você vai ver que eu tô aqui em reverência e eu faço Deus, seu Filho, né? Filho, eu tô aqui com a cabeça encurvada, quando eu me levanto olhando para Deus. Então, toda a minha expressão, a minha direção de olhar tá para essa localização. E aí eu vou dizer que ele é o Salvador. Aí eu faço Salvador, porque esse sinal aqui é para salvar, é para salvação, é para Salvador. Não se preocupe, o surdo vai entender. Então, Salvador, também Redentor. Ó, cruzo os meus dedos e faço isso, ó. Pá, abro aqui, ok? Então, de novo, né? Este é o Cristo, o Filho
de Deus, o nosso Salvador e Redentor. Professora, mas você não falou, você não sinalizou o sinal de nosso, que é isso aqui, nosso. Não precisa. Se você quiser sinalizar, tá tudo bem, são tuas escolhas interpretativas. Mas esse pronome nosso, ele já vai estar dentro da sinalização Salvador e Redentor. Então, quando eu faço Salvador, Redentor, o surdo já sabe que é Salvador e Redentor de quem? Das pessoas, porque sou eu que estou sinalizando, eu estou com o corpo aqui, eu incorporei o personagem. Então, quando eu escolho sinalizar representando pessoas, a palavra nosso, ele vai estar dentro de tudo isso, ok? Vamos para o próximo. Este é o Cristo que nos resgatou, que nos curou com seu amor. Quais foram as escolhas interpretativas? Aqui está. Jesus me ajudar. Ele me ajudou como? A me resgatar, também a me curar, porque amar. Lembra da palavra em vermelho? A gente não faz essa sinalização de puxar. É só para me lembrar como é que eu vou fazer esse verbo resgatar. Porque aqui também poderia ser resgatar, ok? Imagina você numa praia, você tá ali afogando-se, né? Você tá se afogando, e aí uma pessoa, ela vai te salvar, ela vai com a mão e ela te pega, né? Ela te resgata. Mas eu não vou fazer assim, dessa forma. Vocês agora vão conhecer como que foi essa minha decisão de resgatar. Então, Jesus me ajudar, ó, me ajudar, tem que vir para mim, porque isso aqui é uma palavra direcional, é um verbo direcional, porque ele pode caminhar para o lado, né, aonde eu vou me referir a quem está ajudando. Então, neste caso, é Jesus que está me ajudando. Então, Jesus me ajudar precisa vir para mim, me resgatar. Então, ó, ok? Essa é a minha decisão interpretativa de vir e aí eu faço assim, ó, com o corpo, eu faço essa expressão corporal de ir até ele, mas eu não preciso fazer muito. Então eu venho e faço isso daqui, ó, me resgatar, também curar, ó, curar, porque ele amar. Esse é o sinal de amor na Libras, esse aqui é um sinal em ASL, I love you. E por que eu decidi esse e não esse? Poderia ser esse? Pode, porque amar, né? Amar. Só que eu achei que fica mais poético, ok? É você fazer o resgatar, também me amar. Porque lembra que ele está aqui? Então eu faço ele aqui e o amor dele vem até mim. E aí o amor dele é para todos. Ok? Então como que fica? Ai, ficou bonitinho, né, gente? Confessa que ficou bonitinho. Então vamos lá. A oração lá no jardim. Bem, essa parte aqui, ela é uma parte bem diferenciada, porque se eu fosse fazer em português, seria oração lá e eu teria que fazer jardim, né? Só que eu escolhi nesta parte, antes da gente sinalizar, que a gente visualize o local. Por quê? Porque nós vamos fazer a imagem desse lugar. E aí eu escolhi várias imagens da internet.
Sendo que aqui do meu lado direito, na parte superior, lá no canto, nós temos uma cena do filme, né? Produzido pela igreja. Nesse momento, Jesus, ele está no jardim, ele está se preparando para a expiação. Nós temos também, na parte inferior aqui do lado, né? Uma imagem também pela igreja. Jesus, ele está de joelhos, né? Com uma árvore torta. Em algumas outras imagens você vai ver que ele está orando, mas é como se fosse na frente de uma pedra. Nós temos essa imagem aqui, ela não é da igreja, mas ela mostra Jesus Cristo sentado entre árvores e grama. E essa imagem aqui do lado, ela é uma foto real do Jardim das Oliveiras, ok? Onde possivelmente o Salvador esteve presente. Então, como que eu vou fazer essa frase, a oração lá no jardim? Eu vou descrever o local. E como que eu descrevo o local? Fazendo árvores, árvores e grama. Eu acho que tá um pouquinho escuro, eu vou acender aqui a luz. Espera só um pouquinho. É isso, gente. Aqui eu que faço a aula, eu que faço a edição, mas uau, melhorou, né? Desculpa aí por vocês estarem enxergando há tanto tempo no escuro. Mas vamos lá. Então agora eu vou descrever o jardim. E eu não vou fazer árvores assim, porque esse é o sinal de árvore, né? Quando eu faço aqui é uma floresta, é um bosque. E por mais que seja um bosque lá, né? A ideia é a gente colocar árvores aqui, e nesse espaço entre uma árvore e outra, eu vou colocar o quê? O que é que tem na imagem entre uma árvore e outra? Tem grama, tanto nessa imagem aqui, quanto nessa. E nas outras, embora a gente não veja duas árvores, mas a gente está vendo grama. Então, eu vou descrever o jardim dessa maneira. Árvores, árvores e grama. Isso aqui é grama, é como se aqui fosse as folhinhas e estivesse passando um ventinho. E por isso que os dedos ficam tremulando aqui embaixo. E eu não faço aqui em cima, porque a grama é aqui embaixo. Ok? Então, árvores, árvores e grama. E quem que fez a oração lá no jardim? Ó, expressa o que ele fez por mim. Deixa só eu voltar aqui um pouquinho. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, é aqui mesmo. Então, ó, eu fiz o jardim, fiz a grama. E agora, Jesus que está aqui, lembra? Nesta posição, ele anda até aonde? Até o jardim. E ele para aqui. Porque é aqui onde está a grama. Então, Jesus vem e agora ele se ajoelha, tá? Ó. E esse aqui é um classificador bem interessante, porque você é como se estivesse vendo o joelho mesmo aqui, né? Ele ajoelha e ele ora. E aí eu faço o meu olhar lá para cima, porque ele tá olhando para o Pai, ele tá orando para o Pai, né? Então, ele tá orando, e como é que ele ora? Ele pode orar aqui em pensamento, ele pode sinalizar para o Pai Celestial. Por quê? Porque Jesus é aquele homem que lá no começo do hino eu já falei que ele sinaliza. Então, como é que ele está conversando com o Pai Celestial? Pode fazer isso aqui para entender que é uma oração, né? Ele pode estar orando mentalmente, ele sinaliza para o Pai Celestial. Ok? E por que que ele faz isso? Então, ó, Jesus andar, jardim, ó, Jesus andar, jardim, ajoelhar, orar e sinalizar. Bem, aí tá para Deus. Eu não preciso sinalizar para Deus, né? Porque quando eu faço isso daqui, ó, eu já tô olhando para Deus e já é isso daí, tá? Então, na sua escrita da glosa, só coloca sinalizar e põe de vermelho olhar para Deus, que deveria estar de vermelho esse para Deus,
ok? Posso sentir o seu amor, por minhas faltas sofreu tanta dor. Então, pessoal, eu pensei muito em como sinalizar essa parte. Essa parte, para mim, ela é muito especial porque eu refleti bastante sobre como que eu faço o surdo visualizar o amor que o Senhor sentiu por todas as pessoas nesse momento. Então, eu posso dizer, sentir porque me ama, e eu vou sinalizar isso, mas eu quero que esse amor seja visual. Então, na escolha da glosa, está dessa maneira. Então, ó, Jesus vem, lembra? Ajoelha, ora, sinaliza. Eu posso dizer porque ama, né? Ó, porque ama. E aí eu vou fazer sangue, suor. Vai escorrer aonde esse suor? No rosto. As mãos estão trêmulas. Por quê? Porque ele está sentindo dor. E quando a gente sente dor, a gente tem algumas reações. Alguns podem chorar, né? Eu acredito que o Salvador, no auge de sua dor, ele poderia estar tremendo de dor. A gente vê isso, esse tremer, a gente vê isso em alguns filmes, no momento da expiação, né? Mas tudo isso por quê? Ele aceita passar por isso. Então, recapitulando, Jesus vem, ajoelha e ora. Ele sinaliza. Embora não está escrito no slide, na glosa, mas você pode escrever aí. Porque ama. E aí, sangue. A gente faz isso aqui, né? E pá, o sangue está escorrendo pelo rosto. Essa foi a forma como eu encontrei para as pessoas visualizar a expressão desse amor, porque a expressão do amor do Salvador nesse momento foi através do sofrimento dele, concordam? Então, sangue escorre, os dedos tremulam, né? Faz esse movimento. Você olha para as mãos, a expressão é de sofrimento, dor, ok? Ó, é assim que eu sinalizo dor. Ele aceita. Vamos recapitular. Sangue escorre pelo rosto. Vejo as mãos. Dor. Mas eu aceito passar por isso. Por quê? Porque antes eu já dei a informação. Porque ama. Certo? O mundo, então, vai proclamar. Como que eu faço o mundo? Essa é a configuração da outra mão, e eu faço esse movimento aqui, ó, mundo. E aí você pode fazer aquele mundo grande aqui, né? Porque como é uma música, é algo muito poético, então a gente vai e faz, ó, mundo. Então, ó, o mundo. Mas quando eu faço mundo, eu não tô me referindo ao mundo rio, árvore, pedra, casa, carro, que é tudo que tem no mundo, né? Não, eu faço mundo, pessoas. E agora eu boto minhas pessoas aqui, ó. Deixa eu colocar a glosa. Ó, mundo grande, pessoas, várias pessoas. E agora você observou o quê? Lembra que esse aqui é o classificador de pessoas? Eu fiz muitas, ó, tem muitas pessoas. E quando eu faço um sinal como esse, que eu quero demonstrar muitas pessoas, eu faço um marcador de boca.
esse marcador de boca vai levar para o surdo com muita clareza esse plural. Ok? Então, é só para vocês entenderem que cada coisa que eu falo, ela daria uma aula de gramática em relação a isso. Só que aqui eu não tenho tempo de explicar a importância do marcador de boca, por que fazemos um marcador de boca, que é uma gramática. Eu não tenho esse tempo agora para ensinar sobre isso. Mas confia que gramaticalmente está totalmente correto, tá? Então, mundo, pessoas. E as pessoas vão fazer o quê? Proclamar, não é isso? Pá. Aqui não está escrito proclamar, mas coloquem, tá? Esse é esquecimento meu. Falhei nos slides, nessas escritas, mas não tem problema, porque eu estou explicando aqui para vocês, tá? Então, vocês vão escrever como na glosa de vocês? Mundo grande, pessoas, né? Várias mãos, assim, ó. Para dar ideia de multidão, você vai escrever aí, proclamar Jesus. Ou você pode proclamar, apontar Jesus. Então, pessoas, né? Proclamar, ó. Proclamar. E você pode afirmar com a cabeça, Jesus. Só que toda essa parte de pessoas, ó, eu faço mundo, eu faço pessoas, eu direciono para lá, ó, porque Jesus está ali, ok? Então, o meu olhar e a direção da minha sinalização tem que ser para lá, não é aqui, olhando para a câmera, olhando para o público, mas olhando para Jesus, ok? Então, tá aqui, pessoas, proclama Jesus. Meu olhar está direcionado para ele. E aí, a gente já conhece a escolha interpretativa, porque ela se repete. Eu vou testificar, né, ó. Eu desço minha mão, lembra que era o este? Aqui, ó, testificar, apontar Jesus, né? Então, assim, eu faço aqui, eu aponto, é Jesus. Este é o Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador e Redentor. Então, eu estou aqui, né, encurvada. Deus, seu Filho, ok? É isso, Filho, Deus, Salvador, levantar, Redentor. Ah, eu disse Deus, seu Filho. Desculpa. Então, eu estou aqui encurvada. Este é o Cristo, né? Deus, seu. Este é o Cristo, o Filho de Deus. É isso mesmo, gente. Eu tô certa. Então, vamos lá. Deus, seu Filho, né? Salvador, Redentor. Essa escolha, esse passo a passo você já conhece. E aí, Jesus, né? Me ajudar, me puxar, também curar. Aí, porque ele me amar, ama todos. Então, não estou fazendo mais tão devagar essa parte, porque nós já estudamos alguns minutos atrás, certo? É a mesma coisa. E agora eu faço aqui, como eu estou chegando no final, esse aqui é o último verso, né? Então, quando eu faço que ele me resgatou, ele também me curou, porque ele me ama, agora eu termino com uma expressão muito feliz, né? Porque, poxa, olha tudo que ele já passou, né? Porque ele me ama, isso é uma bênção. Então, eu venho e... Então, agora eu faço uma expressão leve, alegre. Então, ó... Então, quando eu faço esse movimento leve aqui, eu vou deixando esse ritmo do hino com essa leveza. É claro que nós estamos aqui falando de música. Nós estamos falando de música. E é uma música lenta. Ela tem um ritmo lento.
e eu preciso transmitir esse ritmo para o surdo. E como eu faço isso? Eu faço através de leves movimentos. Leves movimentos. Então, tudo isso que está sendo sinalizado em várias partes, né, em vários momentos do hino, você vai ver que eu não posso ficar engessada. Pode ser que em algum momento eu pare, quando eu faço o mundo então vai proclamar, e aí eu volto a fazer o movimento. Então lembra, o ritmo que é passado para o surdo é passado através de movimento de corpo. Na primeira aula, pense na canção, eu também expliquei isso com detalhes, eu não posso em todas as aulas repetir a mesma coisa, tá? Então volta lá para a primeira aula. Então faz aqui, ó, esse movimento. E por que eu faço isso? Porque a música é calma. Se ela fosse uma música mais agitada, eu ia fazer talvez um agito melhor, mas não é o caso agora. Vamos ver como ficou o hino com esta sinalização? Porque a gente viu por partes, né? E a gente vai aprendendo por partes, mas juntando tudo isso num vídeo, como que ficou? Vamos conhecer. A sua voz o povo ouviu, e cada um o seu poder sentiu, e em branco viu se aproximar aquele que sofreu para nos salvar. Então as suas mãos tocou e assim testificou: este é o Cristo, este é o Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador e Redentor. Este é o Cristo que nos resgatou, que nos curou com seu amor. A oração lá no jardim expressa o que ele fez por mim. Posso sentir o seu amor. Por minhas faltas sofreu tanta dor. O mundo então vai proclamar e eu vou testificar: este é o Cristo, Este é o Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador e Redentor. Este é o Cristo que nos resgatou, que nos curou com seu amor. Conseguiram agora visualizar todo esse passo a passo que foi ensinado na construção dessa música. Então, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais de vocabulário, tenham compreendido um pouco sobre classificadores. Depois a gente pode combinar uma aula, né, que eu venha explicar mais sobre esse assunto, mas veja que a gente já está aqui com quase 1 hora de momento de estudo. Eu não tenho como me aprofundar em alguns detalhes nesse momento. O objetivo também não é esse, é passar as minhas escolhas interpretativas. Eu acredito que o hino ele ficou visual. Espero que você possa agora treinar, assistir novamente, reassistir diversas vezes, até você se sentir segura para você poder sinalizar aí na tua ala, na tua estaca. Bons estudos!
boa sinalização, boa apresentação. Beijo. Tchau, tchau.